Se você tenta fazer um sombreamento e ele não sai legal, muito provavelmente é por conta do tipo da linha que você está usando. Então essa daqui, por exemplo, é uma linha que você normalmente faz para o seu desenho, que é com a ponta do grafite. E eu comentei com vocês nas aulas passadas que era para você começar a exercitar esta pegada aqui, ó, que é onde a lateral do grafite encosta no papel, gerando essa linha mais sutil e difusa. Quando você compara elas com as linhas do desenho tradicional que a gente normalmente faz, né, você percebe que as linhas que nós usamos, elas são muito mais precisas, finas e principalmente, isso aqui é muito importante, elas são mais marcantes. Então quando você for tentar aplicar um esfuminho da vida, ou até o papel higiênico, o dedo mesmo, sei lá, você pode ver que essas linhas do desenho normal, né, com a ponta do grafite, elas são muito difíceis de você extrair qualquer graduação como esfumo, você não consegue espalhar o grafite a partir delas, entende? Já essas linhas que a gente fez com a pegada lateral, que eu te pedi para você ir praticando ao decorrer dessas aulas, veja que é muito mais fácil de você esfumar ela, né, porque ela é uma linha mais sutil, ela é uma linha mais espalhada, então fica muito mais fácil de você deixar ali toda aquela superfície mais homogênea quando você for esfumar. Isso tudo que eu acabei de falar é realmente muito do grosso do sombreamento com lápis, você adicionar o grafite, depois você esfumar e por fim também você clarear, né, com a borracha. São as 3 operações principais que você vai fazer para basicamente sombrear qualquer coisa. Para facilitar o sombreamento, muitas pessoas usam a borracha elétrica, o esfuminho também para dar mais precisão, né, na região que você está esfumando, e também para aplicar o grafite, né, as pessoas costumam apontar o lápis dessa forma aqui, de modo que fique muito grafite exposto do lápis, facilitando ainda mais a execução da pegada lateral. Para facilitar aqui no nosso tutorial, nós vamos utilizar um lápis apontado normalmente, uma borracha normal e também um gominho de papel higiênico para esfumar. Agora a gente vai desenhar junto o exercício que todo artista precisa fazer pelo menos uma vez na vida, que é sombrear uma bolota com um lápis. E veja que eu tô fazendo as linhas bem fraquinhas, é difícil de enxergar, eu sei, elas estão quase invisíveis, mas cara, isso é proposital, tá? Confia em mim e faz exatamente assim como eu tô fazendo. Depois eu vou adicionar a minha luz ali, né? A direção que tá vindo a minha luz da minha cena, que vem ali do topo direito superior, né? E cara, se a minha linha vem naquela angulação, se vem do topo da direita, é óbvio que intuitivamente as minhas sombras vão estar do lado esquerdo, na parte inferior, né? Que é uma região que a luz ela não vai conseguir atingir por conta do ângulo. Eu até vou adicionar uma linha aqui para ficar mais claro a divisória entre a zona sombreada e a zona iluminada. E também você concorda comigo que a bola ela vai fazer uma sombra projetada ali no chão, né, que ela tá em repouso numa superfície, e a gente vai descobrir essa região sombreada traçando uma linha reta a partir da região onde as sombras ali começam da bola, né? Então, se eu estendo a angulação da minha fonte de luz, eu consigo facilmente encontrar onde começa e onde termina essa minha sombra projetada da bola no chão. Eu vou apagar aqui essas linhas que eu utilizei para me ajudar na projeção da sombra. E você concorda comigo que eu poderia ter uma segunda fonte de luz, só que agora vindo ali da esquerda? E a partir do momento que a gente coloca essa segunda luz, né, essa luz mais secundária que está vindo ali da esquerda, ela está atingindo o nosso objeto numa região que está sombreada. Então como é que seria possível desenhar essa luz, sendo que ali a região ela já está sombreada? A solução é adicionar um terceiro valor, né, uma camada ainda mais escura para variar entre a minha região iluminada e a minha região sombreada. Agora eu vou ter uma terceira região que ela é ainda mais escura, de modo que essa terceira região ela seja tão escura que ela não está sendo nem atingida nem pela luz primária nem pela luz secundária. Essa região normalmente recebe o nome de Core Shadow, que é a sombra mais escura do objeto. Em seguida nós temos uma região que ela está sombreada e ao mesmo tempo ela recebe um pouco da iluminação secundária, e por fim nós temos a região que aqui por enquanto ela está completamente iluminada. Agora eu vou pegar aqui esse gominho de papel higiênico para começar a esfumar e deixar esse sombreamento um pouquinho mais convincente, deixar ele mais homogêneo e suave.
Nessa hora você não vai sair esfumando tudo igual um maluco, um maníaco. Não, respeite tudo que você fez até agora. Essas regiões que a gente teve todo o cuidado para delimitar, não saia esfumando tudo de um jeito só. Tenta manter essas mesmas regiões, entende? O objetivo aqui é simplesmente deixar o sombreamento mais homogêneo e não destruir todo esse trabalho que a gente já fez. Agora eu vou adicionar uma segunda camada de grafite, só que dessa vez colocando um pouquinho mais de pressão no grafite para marcar um pouquinho mais e criar mais contraste nas minhas sombras. Que já é uma boa hora de começar a usar a ponta do grafite para dar mais definição à forma e também aplicar sombras mais marcantes. Agora eu vou começar a sombrear a região mais clara da esfera e perceba que eu vou fazer isso com o papel, esfumando da região escura na direção da região iluminada. Dessa forma eu aplico o grafite com extrema suavidade sem precisar usar o lápis. E uma dica de ouro aqui. Repara que eu estou esfumando as linhas ali da silhueta da esfera, fazendo um grande borrão. Depois eu venho com a borracha e delimito a silhueta da minha esfera. Assim fica muito mais fácil de acertar a angulação do círculo, ao invés de você tentar fazer com linhas perfeitas desde o começo. Mas lembra que você só vai conseguir aplicar essa dica de esfumar as linhas a ponto delas sumirem completamente, porque a gente fez essas linhas com a lateral do grafite bem sutil. Não adianta desenhar igual um cavalo e tentar diluir as linhas depois, que não vai rolar. E eu continuo repetindo esse loop de escurecer e esfumar, e veja que a minha precisão com o esfumo é péssima, porque eu estou utilizando o papel. Então você sempre vai precisar ir retocando o seu desenho com a borracha para manter a nitidez. E eu repito esse loop até eu ficar satisfeito com o contraste entre as tonalidades. Agora, a bolota é ótima para treinar mecanicamente, mas convenhamos que você não aprende sombreamento para ficar sombreando bola no meio do nada, né? Você quer aplicar em objetos da vida real. E a primeira diferença gritante é que, beleza, né? Eu vou construir aqui uma abóbora pra gente sombrear, eu começo com uma linha reta por centro e depois eu adiciono algumas elipses para mapear os eixos. É igualzinho a gente fez lá com as taças nas aulas passadas. E com isso fica muito mais fácil de dividir os gominhos. Só que então, diferente da esfera, os objetos da vida real apresentam planos muito mais complexos. E entender isso é a chave para o seu sombreamento ficar tridimensional e convincente. Se liga. Se eu fosse mapear os planos de um gominho dessa abóbora, eles ficariam mais ou menos assim. Claro que na vida real os planos são arredondados e orgânicos, mas para simplificar eu desenhei eles dessa forma. Você concorda comigo que a fonte de luz está vindo pela esquerda superior, mais ou menos por aqui, e consequentemente os planos dos gominhos que estão mais à direita estão sombreados porque a luz não bate ali, além da sombra se projetar também para a direita do chão. Sabendo disso, veja que tudo que eu estou fazendo é literalmente aplicar o grafite nesses planos da minha abóbora. Um bom sombreamento é sempre precedido de um bom desenho, porque se eu não tiver noção de onde estão os meus planos tridimensionalmente no meu desenho, é impossível eu fazer essa análise de onde vão estar as sombras, sacou? E eu faço tudo isso aliado com aquele método gradual de sombreamento, camada por camada, naquele loop de escurecer e esfumar, construindo e gerando contraste aos poucos para não comprometer o meu desenho. Se você entendeu bem o que eu disse nos últimos minutos, você está apto para sombrear absolutamente qualquer coisa. Esse sombreamento está um pouquinho mais sofisticado, eu estou utilizando mais de um lápis, vários tipos de luz, oclusão de ambiente. Eu não quero deixar essa aula muito complicada, porque o objetivo desse curso é ser mais para iniciantes mesmo. Eu vou deixar como recomendação o meu vídeo de como esboçar qualquer desenho. Nele eu aponto vários erros que os iniciantes cometem ao desenhar, e você concorda comigo que de nada adianta você saber sombrear se você nem chega nessa etapa, porque você trava antes, porque você não sabe desenhar tridimensionalmente. Então vou deixar essa recomendação porque ela pode te ajudar. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.